Oi, pessoal! Preparei para vocês esse material e essa explicação sobre a Grécia e ela deve servir de complemento, na verdade, a tudo que vocês já estão lendo sobre esse assunto, tudo que a gente já combinou e que vocês já fizeram a leitura. Especialmente a gente vai falar sobre as características de Atenas e Esparta e algumas guerras que levaram à decadência, ao fim da civilização grega. Toda vez que a gente fala de Grécia em história, a gente está falando de Grécia antiga, né? Sendo que a Grécia é um país, hoje, a gente fala da Grécia num período da Idade Antiga. Primeira coisa importante para a gente saber é sobre a localização, da Grécia. Ela fica aqui no Mar Mediterrâneo. Olhando esse mapinha aqui, é o mapa mundi, fica mais fácil a gente se localizar, né? Aqui, ó, é a África, aqui é a Europa, e a Grécia fica no Mar Mediterrâneo, que está entre esses dois continentes. Aqui, ó, é o Estreito de Gibraltar, né? O Mar Egeu, o Mar Negro, enfim. Outra coisa importante para a gente ver são esses dois pontinhos aqui, ó, Atenas e Esparta. A gente vai falar bastante deles daqui a pouco. Os períodos históricos. Bom, como toda civilização, a gente pode dividir a história da Grécia em períodos distintos, com características de cada um. Não é interessante para a gente agora, a gente decorar todos esses nomezinhos, o que aconteceu em cada um desses períodos. A gente tem que saber algumas características fundamentais, alguma coisa a gente já viu nas nossas leituras anteriores. E aqui o objetivo é a gente saber que a Grécia tem uma história que começa lá no início do seu povoamento, com as primeiras comunidades sedentárias, que se fixam ali naquela região, e termina com a dominação desse pessoal aqui, ó, dos macedônios, que a gente vai ver nesses slides depois como aconteceu. Então não precisam se apegar a esses nomezinhos, ou entender, decorar, anotar cada um desses períodos e o que aconteceu, tá? A gente só tem que saber que a civilização grega tem uma história super longa, com vários acontecimentos, e que a gente vai focar aqui em alguns aspectos só. Seria impossível a gente estudar sobre tudo o que aconteceu na Grécia, tá? Então não precisam se preocupar com isso. Bom, entre as características da região especificamente aqui fala um pouquinho das condições naturais. Esse mapinha já está um pouquinho maior, ó. Grécia, essa parte que está em verde aqui, e tudo que está em rosinha são os territórios das colônias que a Grécia fundou em outros lugares. Os gregos, pela localização deles, eles tinham alguns problemas e encontraram algumas soluções. A gente vê aqui, ó, que o solo deles era pobre, então havia pouca possibilidade agrícola, né? Mas eles também tinham uma localização que privilegiava a navegação marítima. Então, enquanto essa região montanhosa dificultava a comunicação por terra, eles usavam a água, o mar, para poder fazer essa ligação entre eles e outras regiões. Tanto que se estabeleceram aqui e se espalharam por outras regiões, ó, do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro também. Então, a Grécia e seus domínios se ampliaram bastante graças a essa facilidade que eles tinham na navegação. O resultado aqui da formação, da sociedade grega, ela é resultado dos povos que já viviam ali naquela região, com a união desses outros que acabaram ocupando o território. Então, é muito comum que a gente veja nos textos escritos assim, a formação da Grécia se deu por esses 4 povos aqui, que são os aqueus, eólios, jônios e dórios. E aqui eu coloquei esse mapinha com algumas datas, de ocupação, mas de novo, vocês não precisam decorar essas datas aqui, saber exatamente a ordem de quem ocupou, mas é legal lembrar desses 4 nomezinhos aqui, ó, porque na maioria dos materiais que a gente lê, são eles que aparecem como os fundadores, da Grécia. Esse aqui é um esqueminha legal para a gente saber como é que se formaram as cidades-estados, A gente tem então o indivíduo, a pessoa sozinha, a pessoa e sua família formam os gênos vão formar as frátrias,
Elas formam as tribos formam os demos e os demos formam a cidade-estado. Assim se forma a sociedade grega. É bem importante a gente conhecer o nomezinho dessa primeira estrutura aqui, que é uma estrutura familiar, que são os genos, e a gente saber que a união de todos esses acaba resultando numa cidade-estado. O conceito de cidade-estado lá na Grécia é muito parecido com o que a gente tem como país agora. Como se fossem mini países pequenininhos. Cada cidade tem a sua própria forma de governo, a sua moeda, as suas leis, as suas regras, decide como vai estabelecer o seu governo. Então, as cidades-estado elas são independentes entre si e autônomas, o que faz elas se parecerem com, como eu falei, mini países, né? A única coisa que elas não têm como países independentes é ter um tamanho, uma proporção maior. Mas elas têm como característica serem autônomas e independentes, as cidades-estado. As cidades-estado na Grécia eram chamadas de polis, né? Então, o termo polis, na verdade, significa cidade, tanto que vocês já devem ter ouvido falar de vários nomes de cidades que terminam com polis. Como a gente tem pertinho aqui Siderópolis, ou Florianópolis, ou Petrópolis, todas que terminam com polis significa cidade. Então, por exemplo, Florianópolis era a cidade de Floriano Peixoto, né? Petrópolis, a cidade de Pedro, Siderópolis, da siderurgia. E assim se dá o nome das cidades com esse sufixo polis, que significa realmente cidade. Bom, as polis gregas, elas traziam um conceito de cidade muito parecido com o que a gente tem hoje, com exceção dessa questão da autonomia total, né? Porque hoje a gente tem cidades, mas as cidades, em algumas medidas, elas dependem do governo estadual e do governo federal. E na época, as cidades eram autônomas, então elas não precisavam de outras para sobreviver. As polis são fundamentais para o fortalecimento, né, da Grécia e da cultura grega, que era comum entre todas. E aí as duas principais cidades, as duas principais polis, que eram Atenas e Esparta, que são as que a gente vai ver bastante daqui para frente. Esparta primeiro. Com certeza vocês já ouviram falar sobre Esparta, especialmente quem assistiu aquele filme 300, né? 300 de Esparta. Os espartanos tinham uma sociedade também rígida, hierarquizada. Isso significa que eles têm uma pirâmide social, né, onde tem um grupo que fica lá em cima e que tem mais poder, e um grupo que fica aqui embaixo e que, consequentemente, tem menos poder nessa sociedade. E Esparta estava dividida basicamente entre esses três grupos aqui, ó, né? Uma camada lá em cima, que formavam a aristocracia, o grupo que tinha mais poder, uma camada intermediária, de homens livres, e uma camada grande, gigante da população que era formada por escravos. Os espartanos têm uma história e uma ligação muito grande com a militarização, então eles eram um povo muito militar, tinham exércitos preparados, muito fortes. Então a dominação sobre outros povos era uma característica de Esparta. Por isso eles tinham uma quantidade muito grande de escravos, porque a cada vez que eles dominavam um povo, eles escravizavam os derrotados. As propriedades eram estatais, ou seja, né, eram do Estado. A economia basicamente era agrícola. A política em Esparta era oligárquica. Oligárquica significa que tem uma minoria que está sempre no poder, né? Geralmente grupos com mais poder financeiro, que na época significava pessoas com mais propriedades, mais terras, né? O governo era diárquico, diferente de monárquico, né? Diárquico significa que haviam dois reis governando e existiam também senado e assembleias. A sociedade era estratificada. Estratificado significa que existe aquela pirâmide social que a gente viu no outro slide, bem definida, e que há pouca mobilidade social. As pessoas não mudam de classe social. Então, ela é uma sociedade estratificada, existem camadas, estratos na sociedade. Militarizada, essa eu acho que é a principal característica de Esparta, né?
Os meninos, desde muito pequenos, se preparavam para as batalhas. Esparta é aquela cidade-estado que, desde os 7 anos, os meninos saem de casa e vão ser cuidados, né, pelo Estado e treinados para serem bons soldados. E também xenofóbica, né? Então, eles tinham esse distanciamento e essa sensação de superioridade em relação aos estrangeiros, as pessoas que eram de outras cidades-estado. Esparta se considerava superior a todas elas. E a outra cidade, desculpa, a outra cidade-estado que a gente vai falar é Atenas. Atenas também era estratificada, também tinha uma pirâmide social um pouquinho mais diversa do que havia em Esparta, mas funcionava da mesma maneira. Ó. Lá em cima a gente tinha os nobres proprietários das melhores terras, geralmente esses aqui, eles eram os descendentes dos primeiros dominadores do território, então acabaram ficando com as melhores terras daquelas primeiras famílias. E a gente tem, por último, de novo, os escravos que formam a mão de obra principal dessa sociedade. Então, a gente tem uma sociedade um pouquinho mais diversa, porque a gente tem aqui 5 camadas, pelo menos, mas continua nessa mesma formação da pirâmide, né? Onde aqui em cima a gente tem os grupos que dominam e que têm as melhores terras, e aqui embaixo a gente tem os escravos que formam a principal mão de obra. Atenas foi fundada pelos jônios, a gente viu aqueles 4 povos que apareciam ali, né? Tinha um porto natural que permitia um desenvolvimento comercial e marítimo bem forte, então Atenas cresceu com essa base também. Se vocês voltarem lá no mapinha, depois vocês vão conseguir ver a localização. Uma economia bastante agrícola e também com esse transporte, né, esse comércio marítimo. E a base da mão de obra, como a gente já falou antes, era escrava. Porém, Atenas tinha uma característica diferente de Esparta. Enquanto Esparta tinha uma valorização muito grande assim, pela forma física, pelo corpo, pela força, Atenas estava muito mais preocupada em discutir assuntos que estavam mais ligados às capacidades intelectuais, ao saber, à cidadania. E foi em Atenas que desenvolveu então o conceito de democracia. Democracia significa poder que emana do povo, né, que vem do povo. Nós hoje vivemos numa democracia no Brasil, por exemplo, que nos garante o direito ao voto, à interferência, a dar a nossa opinião, a fazer uma manifestação, a fazer uma greve. Essas são características democráticas, né, onde a gente tem liberdade de se expressar. A democracia em Atenas era muito diferente da democracia que a gente tem hoje, mas a gente estuda sobre ela porque ela é como se fosse uma primeira manifestação do que a gente conhece hoje como uma democracia mais ampla, mais participativa. A democracia ateniense, ela era direta, então a gente escolhia o nosso representante diretamente, a gente não escolhia alguém que fosse escolher depois por nós, né? Como é o caso das eleições indiretas. Ela não era participativa e era escravista. Ela definia quem participava e os escravos eram um dos grupos que não participavam. Essa frase aqui ó, é importante a gente lembrar, porque aqui está dizendo o quê? Todos os cidadãos participavam da Assembleia Popular. Todos os cidadãos tinham direito a votar. Parece muito bom, só que em Atenas, quem era cidadão? O cidadão em Atenas era uma minoria esmagadora, né? Para ser cidadão em Atenas, tu tinha que ser homem, filho de pai e mãe ateniense, ou seja, o teu pai e a tua mãe tinham que ter nascido em Atenas, e você também, e ter mais de 18 anos. Então, isso reduzia muito a população. Primeiro, porque mulheres não iriam participar. Segundo, porque se o seu pai ou a sua mãe não fosse de Atenas, você já não é considerado cidadão ateniense. Se você não nasceu em Atenas, você também não é. Se você tem menos de 18 anos, você também não é. Se você é escravo, você também não é. E como a gente viu, os escravos formavam uma grande camada dessa população. E ela era uma cidadania que tinha como um valor importante a sua condição financeira. Então, quem tinha uma renda maior, quem tinha mais propriedades, por exemplo, tinha também maior importância na Assembleia. Então, ela era uma democracia bem embrionária, bem no início, assim, né? Porque ela ainda limitava muito a participação das pessoas. Todo cidadão votava, mas pouquíssimas pessoas eram consideradas cidadãos. E as formas de governo que houve em Atenas anteriormente foram a monarquia,
né, governo de um rei, oligarquia, governo de uma minoria, e a tirania, governo de uma pessoa só, né, que faz o que ela quiser. Antes da democracia foram essas formas de governo que Atenas experimentou. Então a gente tem duas cidades-estado com características bem diferentes, né? Uma mais voltada para o exército, para a força física, para a militarização, e Atenas que está desenvolvendo essas capacidades de participação popular, de discussão, né? Então essas basicamente são algumas das diferenças que aparecem aqui sobre essas duas cidades. Uma característica importante que a gente vê nessa época e que foi fundamental para saber como a Grécia deixou de ser tão poderosa quanto ela era, foram as guerras. Então eu escolhi duas aqui que são as principais, não foram só essas que aconteceram, então se vocês forem pesquisar vocês vão encontrar várias outras, assim como várias outras batalhas também. Era muito comum que houvessem, né, guerras por disputa de território, disputa por rotas marítimas ou por terras férteis, enfim. Havia inúmeros fatores que geravam, né, guerras entre povos ou entre cidades-estado nessa época. Eu trouxe aqui duas que eu considero mais importantes, mas vocês podem pesquisar depois e conhecer algumas outras. A primeira são as guerras médicas, que basicamente são guerras que aconteceram entre gregos e persas. Dentro de uma guerra existem várias batalhas, então aqui eu também trouxe algumas para a gente citar, mas existiram outras, né? Lembrando, guerras médicas entre gregos e persas, sempre. Quando a gente fala de gregos, aí a gente tem Atenas, Esparta e todas as outras cidades-estado que participavam. Teve uma batalha em específico, que foi a Batalha de Maratona, por isso que as corridas que existem hoje, né, são chamadas, algumas, dependendo dos quilômetros que elas têm, são chamadas de maratona, um pouco mais do que 40 quilômetros de corrida, porque numa dessas batalhas, essa batalha de maratona, né, os gregos acabaram vencendo os persas e havia um grande medo de que os persas vencessem e invadissem as cidades para matar as mulheres e as crianças. Então eles combinaram que caso os gregos vencessem a guerra, alguém avisaria a cidade para que as mulheres não cometessem suicídio e não matassem seus filhos, porque para elas era preferível se matar, tirar a própria vida, do que esperar a invasão dos persas. Então, caso os gregos vencessem a guerra, alguém teria que avisar as mulheres para que elas não fizessem isso. Se esse aviso não chegasse, elas saberiam que os gregos perderam e que elas deveriam matar as crianças e se matar também. Então, a história da Batalha de Maratona é que um dos guerreiros, assim que os gregos venceram, teria corrido esses mais de 40 quilômetros para avisar as mulheres que elas estavam seguras, que os gregos haviam ganhado a batalha e que elas não precisavam se preocupar. Então diz a lenda, né, que ele correu esses quilômetros todos e quando ele chegou, ele conseguiu avisar elas que elas estavam seguras, que eles tinham vencido a batalha e acabou morrendo de exaustão. E depois se usou essa distância, né, de mais de 40 quilômetros e se criou então as maratonas, que são essas corridas longas, né, de longa distância que a gente tem até hoje. Assim como as Olimpíadas, né, que surgem na Grécia também. Essa batalha aqui de Termópilas é bem conhecida porque é a batalha que aparece no filme 300, aquele filme 300 de Esparta, onde a gente tem esse cara aqui que é o Leônidas, né, o líder do exército espartano, e é onde 300 espartanos vão lutar contra milhares de persas e acabam sendo derrotados, mas aí gera todo aquele sentimento de heroísmo, né, e de muito valor dos guerreiros espartanos, né, eles são muito preparados para a batalha. E aqui a gente tem essa batalha aqui de Salamina, né, onde os gregos vão vencer os persas e eles se retiram definitivamente, voltam para a Pérsia definitivamente. Houveram outras batalhas, como eu falei antes, mas dentro das guerras médicas, que são os conflitos entre os gregos e os persas, a gente destaca essas aqui. É óbvio que com muitas dessas batalhas, algumas cidades-estado, elas acabam se fortalecendo, né, ficando mais poderosas. E isso acabou gerando uma outra guerra na Grécia que foi muito importante para o declínio, para o fim da Grécia Antiga, como a gente está estudando. Outra guerra importante, que é essa que eu estou falando para vocês, é a Guerra do Peloponeso. O que acontece?
Depois dessas batalhas aí que houveram no enfrentamento dos persas, algumas cidades-estado se tornaram mais importantes que outras. Atenas formou uma liga, chamada Liga de Delos, onde se juntaram todas as cidades que eram amigas de Atenas, e Esparta formou uma outra liga, a Liga do Peloponeso, onde se juntaram também as cidades amigas de Esparta. Bom, o crescimento de Atenas, depois dessas guerras médicas, fez com que Esparta criasse sua liga também. E a partir dali, essas duas cidades passaram a disputar para ver qual delas tinha mais poder dentro do mundo grego. E isso resultou na Guerra do Peloponeso. A Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso. Durante alguns anos, Esparta e Atenas ficaram em guerra. E todas as cidades que eram amigas de Atenas e Esparta estavam ou de um lado ou do outro da batalha. E isso acabou enfraquecendo muito a Grécia. Enquanto tudo isso estava acontecendo na Grécia, enquanto a Guerra do Peloponeso acontecia, tinha um cara que estava observando essa guerra de longe e deixando que essas duas cidades lutassem e se enfraquecessem. Né? Depois das guerras médicas já tinha acontecido isso, né? Imagina em tantas batalhas, quantas pessoas morrem, quanto a produção diminui, quanto essas cidades acabam sendo enfraquecidas, né? E depois começa uma guerra que é dos gregos contra os gregos também, que é a Guerra do Peloponeso. Esse cara que estava observando de fora olhou e disse assim: vamos deixar eles lutar mais um pouquinho, vamos deixar eles enfraquecerem mais um pouquinho, e quando a gente tiver a oportunidade perfeita, a gente vai invadir. Na Guerra do Peloponeso, houve a vitória de Esparta, a superioridade militar deles falou mais alto aqui, eles ganharam de Atenas, mas no fim, essa foi uma guerra onde ninguém ganhou e ninguém perdeu. Todos foram derrotados, na verdade, né? Porque o enfraquecimento delas resultou na invasão dos macedônios. Esse cara que estava observando se chamava Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. E quando ele viu que a Grécia estava suscetível, né, fraca o suficiente para ser invadida, foi o que ele fez. Ele invadiu a Grécia e começou a expansão do seu império, que é o Império Macedônico ou Macedônio. O Alexandre o Grande se tornou um imperador de muitos e muitos territórios, e uma das terras que ele estava lá de olho enquanto acontecia a Guerra do Peloponeso era a Grécia, e ele conseguiu. O que nós tínhamos para a aula de hoje era isso, uma recapitulação das coisas que já são resultado da leitura de vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho desses conceitos aqui que a gente passou. E em seguida, nós continuamos com os nossos próximos assuntos, ok? Beijos para vocês e até mais!